Oi, gente, bom dia! O Sempre Bem de hoje mostra os sintomas, as causas e dá dicas de como tratar e prevenir a hipertensão. Veja ainda histórias de pessoas que conseguiram superar o AVC. Saiba também como evitar as dores musculares causadas pelo home office. Pode vir, porque o Sempre Bem já tá no ar. Amanhã é Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão, que é um dos principais fatores de risco para as doenças do coração e também para o agravamento da Covid-19. Segundo a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, cerca de 36 milhões de adultos aqui no Brasil têm pressão alta. Entre os idosos, esse número já sobe para 60%. E é disso que a gente vai falar agora com o Adriano Milanês, que é cirurgião cardiovascular, e com a Vanessa Vieira, que é farmacêutica. Bom dia, gente. Bom dia. Milanês, o que é a hipertensão? Bem, os vasos sanguíneos, eles são responsáveis por levar o sangue a todo o organismo. E esse sangue é bombeado pelo coração. Então, a pressão arterial é a força exercida numa determinada área dos vasos sanguíneos, a força exercida pelo sangue nos vasos sanguíneos. Então, como os vasos sanguíneos irrigam todo o corpo, um aumento dessa força pode provocar alterações em vários órgãos, como os rins, coração, cérebro. Então, todos os órgãos do corpo que recebem irrigação, eles podem sofrer consequências do aumento da pressão arterial, que é a hipertensão. Mas a gente sempre escuta falar que a hipertensão é uma doença silenciosa, né? Como é que a gente identifica os principais sintomas? Bem, ela é silenciosa porque muitas vezes não se tem sintomas, somente sinais. Os sinais são detectados pelos profissionais de saúde através de exame físico e ou exames complementares. Então, algumas vezes a hipertensão pode ocasionar sintomas. Pode ser desde uma leve dor de cabeça, dor na nuca, uma compressão no tórax, uma vista turva. Então, todos esses sintomas podem ser consequentes da hipertensão. Mas a hipertensão pode ter níveis elevadíssimos e ainda assim não causar nenhum sintoma. Somente os sinais, que seriam a medida da pressão arterial, um exame de fundo de olho com alterações no fundo de olho. Então, somente os sinais são detectados pelo profissional de saúde. Os sintomas, que é o que os pacientes, as pessoas sentem, podem não acontecer. Por isso que é importante sempre estar acompanhando, Exatamente. Né? Medindo, aferindo a pressão regularmente. Exatamente. Né? Principalmente as pessoas que têm um risco de doenças cardiovasculares mais altos, como problemas de coração na família ou outras doenças associadas. Essas pessoas têm que ter um controle mais rigoroso da pressão arterial. Tem que medir frequentemente a pressão arterial e, caso esses níveis estejam maiores, mais elevados, procurar um atendimento com um cardiologista, com o seu médico. Além da predisposição genética, quais são as outras causas da hipertensão? Bem, os maus hábitos também, sedentarismo, uma dieta desequilibrada, rica em sal, ou um aumento da ingestão de líquidos, tudo isso pode levar também ao aumento da pressão arterial. Além desses hábitos, existem também algumas doenças que podem levar a pressão arterial mais alta também, a hipertensão. É dita hipertensão secundária, que tem uma causa de outra doença diferente que pode ter como consequência um aumento da pressão arterial. E o contrário, quais são os fatores de risco da hipertensão para outras doenças? Bem, aí a hipertensão ela pode ocasionar também as lesões, como eu falei, nos órgãos alvos, né? Então, a hipertensão é o principal fator de risco, por exemplo, para a doença cardiovascular. Uma pressão mais alta pode levar a um aumento do coração, pode levar ao entupimento dos vasos que irrigam o coração, ocasionando infartos, pode causar também uma elevação muito alta da pressão, pode causar pequenos sangramentos no cérebro, um AVC hemorrágico, ou um AVC isquêmico por acúmulo de placas de gordura também nas artérias do cérebro. Então, a hipertensão pode levar a várias doenças renais, por exemplo, com aquela pressão todo o tempo alta nos rins. Os rins vão ter dificuldade de filtrar o sangue, produzir a urina, então vai ocasionar uma piora na função do rim e uma piora até da pressão arterial. Bom, a gente está vivendo a pandemia, né, e escuta bastante falar que a hipertensão é um fator de risco para o agravamento da Covid, né? O que acontece? Exatamente. A hipertensão, ela é uma doença
que tem como ela é fator de risco para várias outras doenças cardiovasculares. Então a gente viu que na pandemia foi se vendo que várias doenças associadas ao coração, como hipertensão, infarto, insuficiência coronária, que são entupimento dos vasos, tudo isso pode aumentar o risco dos pacientes que têm Covid. Então são pacientes que já têm várias lesões em outros órgãos, lesões renais, lesões nos pulmões. Então são pacientes que vão ter uma dificuldade maior de enfrentar a infecção pelo coronavírus. Então por isso a mortalidade e a taxa de complicação nos pacientes com coronavírus, com Covid, é maior também nos pacientes com hipertensão, assim como é também nos obesos, nos diabéticos. E o que é a hipertensão pulmonar? Muitos pacientes confundem a hipertensão com hipertensão pulmonar. Para explicar isso, é só a gente lembrar que o coração é uma bomba, na realidade duas bombas. Uma das bombas bombeia o sangue para o corpo todo, e um outro lado do coração, outra bomba do coração bombeia sangue para o pulmão. E são na realidade duas bombas funcionando ao mesmo tempo. No caso da hipertensão arterial sistêmica, que é a hipertensão conhecida popularmente, pressão alta, é o aumento do lado do corpo, do lado esquerdo do coração, que é o lado que bombeia o sangue para todo o corpo. No caso da hipertensão pulmonar, é o aumento da pressão do lado direito, que seria por causa de doenças pulmonares ou doenças cardíacas. Então não tem nada a ver, são doenças completamente diferentes. A pessoa pode ter hipertensão sistêmica e não ter hipertensão pulmonar, e vice-versa, pode ter hipertensão pulmonar e não ter hipertensão arterial. Então algumas doenças do coração e do pulmão, como a Covid, por exemplo, pode levar a uma hipertensão pulmonar, ou doenças nas válvulas do coração, ou doenças congênitas, pode levar a uma hipertensão pulmonar. Vanessa, em relação à hipertensão, quais são as principais dúvidas e questionamentos que você escuta na farmácia? Pelo fato, Bruna, da hipertensão ser silenciosa, então os clientes chegam na farmácia às vezes com uma prescrição sem entender por que da necessidade de utilizar o medicamento. Se eu não estou sentindo, por que eu vou usar o medicamento? Então, as principais queixas nesse sentido é o motivo. Aí a gente recorda toda a informação já passada pelo cardiologista, que é uma doença silenciosa, que a gente consegue mensurar através de sinais que a gente consegue verificar na própria farmácia. A gente oferece o serviço de verificação de pressão arterial e a gente monta um mapa. Através dessa verificação da pressão, a gente consegue, através do horário e também das datas, construir um gráfico. Então, fica fácil visualizar quando tem uma descompensação e relacionar com o que ele verbaliza. Quando tem alguns sintomas que às vezes ele nem associa à pressão alta. Acha que, por exemplo, até um mal-estar, eles confundem, o cansaço, pode ter sido uma alimentação, cria um polivitamínico e na verdade está associado à hipertensão. Então tem essa dúvida e também em relação a horários. Eles ficam questionando as mudanças de horário, se o medicamento deve ser tomado 2 vezes por dia, se o médico orienta dessa forma, por que não é exatamente a cada 12 horas e se tem essa variação do horário, porque cada indivíduo é um universo diferente. Então, a hipertensão, ela se comporta, a resposta vai ser diferente de acordo com cada pessoa. Então, é importante que ela entenda que ela deve cumprir aquilo que foi orientado para ter a resposta dela. Sim. Realmente eu imagino que deva ser um trabalho mesmo convencer, as pessoas que não estão vendo os sinais no próprio corpo entenderem que elas têm que tomar o remédio mesmo assim, né? Exatamente, essa é a importância do que a Vanessa falou. O tratamento é individualizado, então muitos pacientes perguntam, mas eu tomo 7 horas da manhã e 5 horas da tarde, mas meu amigo toma 7 horas da manhã e 7 horas da noite. Mas isso é uma decisão feita de acordo com o mapa, de acordo com as medidas de pressão arterial. Então, muitos pacientes às vezes têm uma pressão mais baixa durante a noite. Então, o médico, o cardiologista, pode antecipar um pouco um dos horários da medicação para fazer com que a pressão fique normal durante todo o período, o mais normal possível durante todo o período. Então, daí a importância da interação entre o médico, o farmacêutico, uma equipe multidisciplinar para ajudar o paciente a seguir ao máximo a medicação. Olha, a gente fica falando aqui bastante do Clinic Pharma, Vanessa, mas a gente vai ver agora uma história que o Clinic Pharma salvou uma vida mesmo. Vamos dar uma olhada? Vamos. Eu sou José Geraldo. Atualmente eu estou aposentado, mas tive uma vida muito estressada, viajando muito. Uma das viagens que eu fiz para Curitiba, eu retornei com uma pressão muito forte no tórax. Eu procurei a Clinic Pharma, conheci o Dr. Alexandre, que é o farmacêutico atual,
Ele fez o exame, diagnosticou que estava alterado, me orientou a procurar um hospital imediatamente. O cardiologista, ele disse, o senhor está infartado. O Geraldo, um certo dia, ele veio em nossa loja, nos procurou para aferir sua pressão. Foi observado que tinha uma alteração na pressão dele. Em seguida, foi feito o encaminhamento dele para um hospital, onde ele lá foi internado, foi tratado, foi cirurgiado. E é muito bom, porque ele conseguiu dar o feedback para a gente e hoje ele sempre vem e continua fazendo um acompanhamento farmacêutico conosco. Como foi que você chegou aqui? Porque o senhor está em estado crítico. Eu digo que foi orientado pela Pague Menos na Clínica Farma, Dr. Alexandre. Foi ele que salvou a minha vida. E é muito bom a gente fazer parte da vida das pessoas. A importância da gente em ajudar a melhorar a qualidade de vida dos nossos clientes, pacientes e também ajudar a salvar vidas. Nossa, que interessante, né, o relato desse cliente. E assim, a forma como ele entende que a gente trabalha, ele falou diagnosticar, mas para deixar claro que o farmacêutico não dá diagnóstico, a gente faz rastreamento. Sim. Então assim, esse caminho que a gente recebe o cliente que vem do consultório do cardiologista, a gente também faz o inverso. Porque a farmácia está no meio da comunidade, então a gente também tem essa ação de rastrear doenças naqueles indivíduos que nem se sabiam doentes. E através da verificação de uma pressão arterial, da revisão da medicação, a gente identifica e faz o contra-referenciamento. A gente já faz o encaminhamento documentado para o cardiologista. Em relação a baixar a pressão arterial numa emergência, o que é preciso ser feito? Bem, primeiramente é detectar o que é uma emergência hipertensiva, né? O paciente que tem hipertensão, ele já deve ter passado por algumas consultas com o cardiologista, então ele deve ser alertado que se essas pressões chegarem a níveis muito altos, ele deve procurar um serviço de emergência, porque muitas vezes ele pode até, como a gente já falou, não sentir nenhum sintoma. Mas se essa pressão passar de 200, por exemplo, é uma emergência hipertensiva, ele deve ir o mais rápido para uma emergência. Enquanto isso, pode-se tomar algumas medidas que deve ser combinada antes com o cardiologista. Se o paciente já está tomando uma determinada medicação de uso contínuo, tratando a pressão, essa medicação não está, por exemplo, na dose máxima, ele pode ser orientado no momento que isso acontecer, repetir uma das doses, tomar uma dose adicional, enquanto vai para o hospital. Mas é importante que ele sempre procure um atendimento hospitalar em caso de uma emergência hipertensiva, que são com níveis de pressão mais altos que 180, 200 milímetros, que pode ter um risco de vida com essas pressões nesses níveis. E em relação ao tratamento, como é que funciona? A gente tem até inclusive uma imagem aqui para ilustrar, ó. Dicas para reduzir a pressão arterial aí. Como é que explica pra gente, Milanês? Bem, quando nós nos deparamos com um paciente que houve um diagnóstico de hipertensão após as medidas, após os exames de mapa, nós devemos iniciar o tratamento. O tratamento inicialmente começa com a mudança dos hábitos, dos maus hábitos, ou seja, diminuir o sal, diminuir o peso, né? Uma dieta adequada com menos sal, menos carboidratos, menos gorduras, diminuir o estresse dentro do possível. Muitas vezes isso faz parte da profissão, do dia a dia, hoje em dia, mas existem formas de tentar se diminuir esse estresse, aumentar os exercícios físicos, principalmente os aeróbicos, como é atualmente a recomendação da OMS, de fazer pelo menos 150 minutos de atividades aeróbicas por semana, e as medicações. Aí as medicações vai ser escolhido pelo médico, cardiologista, de acordo com os fatores de risco, de acordo com os níveis de pressão. Pode ser utilizado uma medicação, pode ser utilizado 2, às vezes necessário até 3 medicações para o controle da hipertensão. E em relação à prevenção, afinal de contas, amanhã também é o dia de combate e também a prevenção à hipertensão. Bem, a prevenção é exatamente isso. Se o paciente não tem ainda ou não desenvolveu uma pressão alta, como é que se previne? Exatamente da mesma forma, né? Só para nos exercícios. Só para nos exercícios. Não vai usar medicação para prevenir. Não se usa medicação para prevenir, mas todos os outros fatores de risco para a hipertensão arterial devem ser orientados a ser modificados, que é uma vida saudável, com uma baixa ingestão de sódio, com uma atividade rotineira, um programa de exercício físico aeróbico, a perda de peso, evitar outras doenças, né? Passar com o seu médico clínico geral, ver se não tem diabetes, ou outras doenças que possam piorar também
aumentar as chances de se desenvolver uma hipertensão. E aferir a pressão também é importante? De quanto em quanto tempo? Bem, aí depende. Se a pessoa não tem um diagnóstico de hipertensão arterial, ela pode aferir a pressão durante as consultas médicas, né? Quando for passar com seu médico clínico geral, o cardiologista vai aferir sua pressão. No momento que foi diagnosticado a hipertensão, aí sim essa pressão deve ser medida diariamente, às vezes 2 vezes, 3 vezes por dia, de acordo com a orientação médica, para possibilitar o ajuste das medicações. Sim, quando der uma passadinha na farmácia, também. Né? Aí o farmacêutico dá esse suporte para o cardiologista. Aquelas informações que durante a consulta ele pode até esquecer, né, de fornecer, a gente tem tudo documentado na farmácia. Então, a cada ida da farmácia, a gente faz também esse monitoramento do peso. O farmacêutico ele é habilitado também, não exerce atividade de nutricionista, pelo contrário, é de orientação e prevenção. Então, através também do acompanhamento desses parâmetros, a gente já consegue ter informação para orientá-lo, mostrá-lo o que está acontecendo. E daí, documentando, a gente tem como compartilhar isso com o cardiologista. Obrigada, viu, gente? E no próximo bloco, a gente vai mostrar histórias inspiradoras de pessoas que superaram o AVC. Não sai daí que a gente já volta. O acidente vascular cerebral é uma das doenças que mais matam no Brasil. Em homenagem ao Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão, a gente vai ver agora histórias inspiradoras de superação. Olha só. Meu nome é Farhana de Castro Silva. Eu tenho 28 anos e eu tive um AVC quando eu tinha 15 anos de idade. Tinha ido para o colégio e aí eu comecei a sentir muita dor de cabeça. Eu tomei um remédio, só que não adiantou muito, tive que pedir para o meu professor para poder me ausentar, porque eu não estava mais conseguindo prestar atenção na aula, estava muita dor. Eu só cheguei em casa, deu tempo só eu falar para minha tia que não estava bem e aí ali mesmo eu já entrei em coma. Meu nome é Paula Érica e eu tenho 44 anos e no ano de 2017 eu sofri um AVC isquêmico. Naquela época eu estava passando por um momento atípico no trabalho, né? E eu comecei a sentir fortes dores de cabeça e tudo mais e de repente senti um lado todo paralisado. A dor de cabeça veio com tudo, começou a embargar minha voz, eu fiquei sem respirar. Aí chamaram a ambulância, eu fui, né, para o hospital. Quando eu fiz a ressonância à tarde, foi que deu certo para verificar. Ela teve um AVC isquêmico. Me levaram para o hospital, né? Fiquei em coma 3 dias, fizeram os procedimentos, tudo que devia. Tiveram que fazer vários desentupimentos de veia, vários procedimentos. E eu fiquei desacordada nesse período de 3 dias. Quando eu saí do hospital, ainda tive que voltar de novo, por conta de outras complicações, tive que fazer uma cirurgia para colocar uma válvula de derivação na minha cabeça por conta da pressão intracraniana, que ela estava muito elevada e por conta disso eu estava tendo muitas convulsões. Naquela época todo mundo ficou muito surpreso porque não era normal ter uma menina de 15 anos na gravidade que eu estava de um AVC. Eu fiquei depois sabendo que eu fui a 3ª menina na minha idade no mundo que teve um AVC nessa magnitude e sobreviveu. No momento que eu estava vivendo a situação, eu demorei um pouquinho para poder cair a ficha, né? Que eu estava no hospital, muita coisa, eu vi que eu estava me recuperando bem, comecei a voltar a falar, só não conseguia andar e nem engolir. Passei 8 dias na UTI e quando eu voltei para casa foi outro processo. Fui para fonoaudióloga, cardiologista e psiquiatra para poder, porque assim, o meu emocional ficou muito abalado mesmo. Quando eu estava no hospital, eu não tinha noção da magnitude, né? De qual sequela que eu teria. A primeira foi que a parte branca dos meus olhos ficou vermelho sangue, porque explodiu todas as veias que estavam ali. E a segunda foi porque o meu lado esquerdo da face ficou paralisado. Tive que fazer fisioterapia mais ou menos uns 3 meses para poder tudo voltar ao normal. E a outra que não é aparente, né, mas que até hoje ela me incomoda bastante, é o caso do meu nervo óptico, que quase por pouco que ele não foi rompido. Se tivesse sido rompido, teria perdido a visão completamente, mas hoje eu sei, eu tenho noção que eu não enxergo como antes, ela é um pouco afetada. Sempre estou em acompanhamento com um médico neuro e minha hematologista de 3 em 3 meses. E eu sei que eu tenho que tomar anticoagulante, mas eu tomo alguns outros cuidados para poder evitar, né? Porque eu sei que é muito importante ter uma alimentação saudável. Eu também tento praticar exercícios, não todos, porque eu sei que o anticoagulante, qualquer mínimo impacto eu fico roxa,
mas eu tento fazer assim o máximo possível para poder não ficar acima do peso, para poder comer sempre direitinho, para poder evitar, né? É pra gente fazer a nossa parte. Chorei muito, não entrei em depressão porque a minha família é muito maravilhosa, meu namorado também estava muito do meu lado, né? O pessoal do trabalho também, e muito Deus, claro, né? Primeiro de tudo Deus, e minha fé aumentou e aos poucos eu fui voltando. Depois que eu tive esse problema, eu descobri que é uma genética, é de família. Tanto que na minha família existem casos de pessoas que tiveram a mesma coisa que eu. Eu ainda tenho um pouco de sequela, certo? Hoje em dia eu não consigo mais engolir com tanta facilidade como eu engolia antes. Mas eu tenho dificuldade de deglutição depois disso. Mas aí eu consigo trabalhar direitinho. Não, você vai ficar com essa sequelas, é a menor de todas as sequelas. Hoje eu tento aproveitar a vida o máximo possível, porque eu sei que cada minuto que passa pode ser o último. Então, a mensagem que eu deixo é que cada um faça a sua parte para poder tentar melhorar o mundo e não se apeguem a coisas pequenas, porque às vezes a gente pensa que a gente está vivendo numa coisa horrível, mas ninguém sabe o que é ter um AVC e ter quase morrido. Para mim, o AVC na minha vida, hoje eu vejo assim, ele foi um divisor de águas. Porque assim fez com que eu parasse e começasse a ter uma visão da vida de outra forma. Agradecer mais, a me cuidar mais, a cuidar mais da minha família. Eu sei que o que me afetou muito foi a questão do meu estilo de vida, de trabalhar muito, de ser às vezes muito estressada, de querer tudo a tempo e a hora. Então hoje eu estou tentando ser mais calma, tentando viver um dia de cada vez. Nossa, gente, lindas e emocionantes essas histórias de superação, né? E agora, ó, prepara a câmera do seu celular, porque o Beleza Express vai dar dicas de produtos sensacionais para os homens que gostam de ter uma rotina de cuidados no outono. É só você apontar a câmera do seu celular quando o QR Code aparecer na tela. Roda aí! Oi pessoal, tudo bom? Gustavo Saber aqui com vocês novamente no Beleza Express para falar dessa vez sobre cuidados com a pele durante o outono. Vamos começar com um bom sabonete facial como esse daqui. Esse você consegue passar no rosto, você remove a oleosidade, pode te ajudar com relação à acne também, mas ao mesmo tempo ele não prejudica a barreira de proteção natural da sua pele. É algo muito importante de você pensar nessa época do ano. A pele fica um pouco mais ressecada, um pouco mais reativa e justamente por isso eu trago para vocês esse hidratante aqui, que dá aquela acalmada na pele, além de hidratar. Fica muito confortável, eu adoro usar ele nessa época do ano. Ele não é tão leve quanto o hidratante em gel, mas não fica tão desconfortável quanto a maioria dos hidratantes. É a pedida ideal para você usar nessa época do ano. Na sequência, a proteção labial. Os lábios costumam ficar um pouco mais rachadinhos, ressecados nessa época do ano, né? Então pense em um protetor labial como esse, que tem provitamina B5, vitamina E e também tem proteção solar. Então é um 2 em 1 muito legal para você pensar nessa época do ano. Outra coisa muito importante para você pensar, você que trabalha em casa, você que trabalha com muitos trabalhos manuais, então pense em um hidratante como esse, que tem 3 ceramidas essenciais justamente para ajudar na recuperação dessa barreira de proteção natural aí da pele das suas mãos, que também é importante você cuidar. Você deixa ali do lado da sua cama, passa antes de dormir. Não tem segredo. Agora, se você tem preguiça, se você não tem muita vontade de usar hidratante das mãos, pensa pelo menos num sabonete para as mãos como esse, que além de hidratante, claro, vai hidratar mais suavemente as suas mãos, mas ele também é antibacteriano. Então assim, a combinação desses dois seria o combo perfeito para o cuidado das suas mãos nessa época do ano. O autocuidado tá aí para todo mundo, não tenha vergonha de se cuidar, vai fazer muito bem para você. Espero que tenha gostado das dicas de hoje. Um grande abraço e até a próxima. Gente, eu quero trazer para vocês agora uma novidade de Enterogermina, que é o probiótico que equilibra, restaura a flora intestinal e fortalece a defesa. Enterogermina é um probiótico especial porque possui um formato de flaconete, pronto para uso, fácil de tomar e não precisa de água. Além disso, é seguro para ser consumido por toda a família, desde o nascimento até a vida adulta. Enterogermina tem como propósito contribuir também com a diminuição da mortalidade infantil por diarreia aguda, um grande problema no Brasil, impactando em média 3 crianças por dia. Por isso, Enterogermina lança uma campanha inédita. Você compra, Enterogermina doa. Parte das vendas de Enterogermina na rede Pague Menos nos meses de março, abril e maio será direcionada a promover
fornecimento de água segura para crianças em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. É o município com a maior taxa de mortalidade infantil por diarreia aqui no Brasil. E é fácil. Ao comprar um produto de enterogermina em nossas lojas, Enterogermina fará a doação automaticamente de parte das suas vendas para essa causa. Não é necessário cadastro por parte do consumidor. Você compra, Enterogermina doa. Junte-se a essa luta contra a mortalidade infantil por diarreia aguda. E no próximo bloco a gente vai falar sobre dores musculares causadas pelo home office. Não sai daí! O home office foi uma das soluções encontradas durante a pandemia para seguir trabalhando sem deixar de lado os protocolos de segurança da Covid-19. Só que para algumas pessoas, o home office trouxe impactos como, por exemplo, dores nas costas, nos ombros, no pescoço. E é disso que a gente vai falar agora com o Felipe Arruda, que é ortopedista e cirurgião de coluna. Bom dia. Bom dia. Quais são as principais queixas de dores que aconteceram aí durante a pandemia? Na minha experiência de consultório de colegas ortopedistas, a incidência de lombalgias e cervicalgias, que são dores no pescoço, aumentou bastante. Assim como dores nos ombros, dores nos joelhos. E além de a saúde mental, a gente vem observando que prejudicou bastante nesse período de home office. Sim. Mas quais são as principais causas dessas dores aí musculares e tensionais? Geralmente as principais causas, né, estão associadas são causas posturais, né? Durante essa pandemia, muitas pessoas, uma boa parcela da população teve que adequar consultórios ou escritórios em seu domicílio, né? Então isso foi uma das causas para a gênese dessa condição. Que por exemplo, ficou meio improvisado em casa, né? Pessoas estão sentando com cadeiras inadequadas, sem apoio para os braços. Eventualmente elas estão sentando muito distante do computador, então elas estão tendo que curvar a coluna para frente para digitar. Então nesses casos aí, nós temos que sentar sempre apoiando os dois pés no chão. A gente tem que trazer o computador, a mesa mais para perto, colocar o computador na altura do campo de visão, para evitar algum desconforto que pode até cronificar e ser um problema mais sério. Sim. E quando que a pessoa deve procurar um médico? Quando que essa dor aí vira algo grave? Eu acho que caso ocorram mudanças posturais, a pessoa ela compre uma cadeira melhor, mais confortável, siga algumas orientações e essas dores persistam, ou sejam dores associadas com radiculopatias, com dores que têm uma origem no pescoço que irradiam para o braço, ou na coluna lombar que irradia para a perna, ou uma dor aguda que não responde a analgésicos comuns, eu acho que é interessante procurar um médico. E qual que é a melhor maneira de prevenir dessas dores? A melhor maneira de prevenir durante o home office é a cada 30 minutos de trabalho, você se levantar, fazer pequenos alongamentos, se está com dor no ombro, alongar o ombro por 10 a 15 segundos. Se tiver com dor na coluna, alongar a coluna por 10 a 15 segundos. Não sempre se manter na mesma posição, sentada durante o período de trabalho. Mas lembrando que é preciso uma educação postural para a gente conseguir vencer essa batalha, né? Nós fomos pegos de surpresa nessa pandemia, então provavelmente o home office veio para ficar, né? Sim. E cadeira adequada também? Exatamente. Como é que a gente escolhe aí a melhor cadeira? A gente tem que comprar uma cadeira que a gente possa ajustar o encosto do braço, levantando, né? Para sempre a gente conseguir apoiar o cotovelo quando for digitar. Que ela levante, para a gente não ficar nem muito baixo nem muito alto na mesa. E que a gente consiga sentar firmando sempre os dois pés no chão. Sim. Certo? Hoje em dia tem umas cadeiras que tem até ajuste de lombar, né? Exatamente. Que fica bem mais encaixado. Eu acho interessante sempre quando for sentar, também sentar a parte do glúteo mais perto do encosto. Sentar mais perto do encosto, porque isso vai prevenir ou vai diminuir as dores lombares. A gente vai assistir agora um vídeo de exercícios para ajudar a aliviar um pouquinho essas dores. Vamos ver. Vamos ver. Gente, esse aqui é um cenário muito comum do home office, né? Mas também traz alguns prejuízos, né? E eu tô aqui com o Renê, que é profissional de educação física, para dar algumas dicas de como a gente consegue trabalhar com saúde no nosso momento home office. Tudo bem, Renê? Tudo bom, Cris. Queria que você desse dicas aí. Olha, eu já sinto dor no pescoço trabalhando em home office. Quais são as dores mais frequentes? É super importante você ajustar a sua cadeira para ela ficar ergonomicamente perfeita e colocar o notebook na posição também adequada para evitar dores na lombar e principalmente no pescoço, na cervical, já que a gente fica sempre com essa postura um pouco inclinada para frente
no uso das telas como o celular e como o notebook. Agora, quais são os exercícios para aliviar, por exemplo, a dor no pescoço? A gente pode fazer exercícios de lateralização do pescoço, olhar para a direita, olhar para a esquerda. O ideal é que você fique pelo menos 10 segundos em cada posição dessa. Respirando normalmente, sentindo essa musculatura esticar, alongar. Fazer isso 3 vezes, pelo menos. E de quanto em quanto tempo? Você pode fazer isso diariamente. O ideal é que a cada hora você pelo menos se levante da cadeira e faça algum tipo de alongamento e faça algum tipo de caminhada, porque esse comportamento sedentário é que leva as pessoas ao sedentarismo. Agora, eu acho que a campeã de dor no home office, gente, é a coluna. E aí não tem como fazer exercício sentado, né? É bem legal a gente fazer exercícios para essa região lombar, que a gente chama de coluna, mas a coluna começa no pescoço e termina aqui no cóccix, deitado na posição de decúbito dorsal. Fica bem legal. Ah, então vamos fazer? Vamos lá. Vamos aqui. Então, Cris, você vai ficar com as costas no chão, vai flexionar o joelho em direção ao peito, uma perna de cada vez, e vai abraçar e segurar durante 20 segundos, tá? A sua respiração é livre. Após isso, Cris, você vai trocar a perna, vai inverter, e isso vai colocar outra mesmo, perna. Né? Puxa, segura aí nessa posição, tá? Respira normalmente e sente essa musculatura da parte posterior das costas, da lombar, ali perto do bumbum, ser esticada, né? Sim. Depois que você fizer esses 2 movimentos, você pode abraçar as 2 pernas também e ficar nessa mesma posição, que vai te ajudar bastante a aliviar as dores das costas, né? Da região da coluna, como você citou, da região lombar. Então, 20 segundos cada perna, cada perna, né? Se você puder fazer isso 3 vezes, você certamente vai ter um alívio grande das dores nas costas. E aí, por último, faz assim. Abraça as 2 pontinhas do pé apontando para cima. E o ideal, Renê, é que a gente faça todos esses exercícios, né? Para que a gente consiga aliviar tanto as dores do pescoço, como ombros e costas. Sim, Cris. E uma recomendação importante é que a cada 15 minutos você deve se levantar e fazer uma pequena caminhada para evitar o comportamento sedentário. Ah, é ótimo. Assim a gente consegue ter qualidade de vida. Sem dúvida. Obrigada, viu? Valeu. É isso aí, gente. Home office, mas com saúde. Home office, mas com saúde, né, Felipe? Com certeza. É muito interessante. E a gente tem que sempre manter a prática de exercício físico, pelo menos 2 a 3 vezes por semana, para manter a saúde, né, a musculatura da coluna bem fortalecida, para a gente não ter nenhuma surpresa com dores indesejadas. Então aí você fortalecer a postura antes para estar aí já 100% para trabalhar no home office, com auxílio de multidisciplinar, né, profissional de educação física, profissional de fisioterapia, sempre para a gente ter uma saúde física adequada. Obrigada, Felipe. De nada. E agora vem aqui que eu tenho um recado para você. Já que a gente está falando aí da importância da atividade física, a Pague Menos sabe da importância dos exercícios físicos para nossa saúde. Não é à toa que ela se tornou a patrocinadora oficial da seleção brasileira. Pois é, gente, esporte é saúde, esporte é vida. E agora tá na hora do Fica a Dica. Roda aí. Sinais que indicam baixa testosterona em homens. Baixo interesse sexual. Cansaço excessivo. Mudanças de humor. Pensamento confuso e problemas de memória. Acúmulo de gordura corporal. Insônia e dificuldade de dormir. Os suplementos de testosterona podem aumentar a sua produção naturalmente, diminuindo os sintomas. Gente, vocês já conhecem a revista Pague Menos Sempre Bem? Tem várias matérias de saúde, beleza e qualidade de vida. É só você acessar o portal e conferir. E tem mais. O conteúdo desse programa e dos programas anteriores está todo disponível lá no nosso portal e nas nossas redes sociais. E aí você pode aproveitar também e seguir os nossos perfis oficiais no Facebook, no YouTube, no Instagram, no site da Pague Menos e também no portal do Sempre Bem. Por hoje é só, mas a gente fica agora com uma mensagem linda do Padre Reginaldo Manzotti e eu espero vocês no próximo domingo. Uma ótima semana para todo mundo, com muita saúde e até lá. Tchau, tchau. Numa silenciosa e tranquila capela, um monge chamado Serafim pedia ao Senhor com insistência para tomar o lugar dele na cruz, pois queria imitar em tudo o Mestre. O crucificado aceitou, mas colocou uma condição: que você fique calado. O monge, acostumado com o silêncio rigoroso e a vida disciplinada, prometeu imediatamente e, sem titubear, lá estava Serafim sobre a cruz.
Alguns instantes depois, entrou um homem rico para rezar e, enquanto rezava, caiu do seu bolso um pacote de dinheiro. Serafim quis logo avisá-lo, mas se conteve e ficou calado. Logo em seguida, entrou um mendigo e, assim que começou a rezar, viu o pacote de dinheiro no chão. Olhou de um lado, do outro, não havia ninguém. Então, pegou o dinheiro e saiu. Serafim ficou agoniado e querendo dizer que não podia fazer aquilo, mas, como tinha prometido ficar calado, calado ficou. Depois, entrou um rapazinho e começou a pedir ao crucificado ajuda e proteção, pois iria embarcar para uma longa e perigosa viagem pelo mar. Naquele momento, entrou o homem rico com a polícia, dizendo que havia esquecido o dinheiro na capela. A única pessoa que estava ali era aquele rapaz. Então, os guardas o prenderam. Daí, Serafim não aguentou mais ficar calado e do alto da cruz falou: "Ele é inocente." Todos ficaram confusos, sem saber de onde vinha aquela voz, mas agora, cheios de dúvidas, fizeram várias indagações e decidiram soltar o rapaz. O rapaz pôde então embarcar para a sua viagem. Prenderam o mendigo que, de fato, estava com o dinheiro, o qual foi devolvido ao verdadeiro dono, o homem rico. No final da tarde, Jesus apareceu com o rosto triste e repreendeu severamente o monge Serafim. "Assim não dá, Serafim." Com a cara mais ingênua que conseguiu fazer, perguntou: "Mas por que, Senhor?" E Jesus completou: "Eu lhe disse para ficar calado." O monge falou timidamente, mas com certa firmeza: "Mas eu só fiz o que era o certo fazer, fiz o que era justo." Então disse o Senhor com doçura: "Não, Serafim, você errou tudo. Você deveria ter ficado calado como me prometeu. Pelo contrário, falando, você atrapalhou os meus planos." Aquele rico estava para fazer uma coisa muito errada com aquele dinheiro e eu fiz com que ele o perdesse na capela. O pobre tinha necessidade urgente daquele dinheiro e eu fiz com que ele o encontrasse. O rapaz que embarcou está nesse momento afundando no mar. Tinha pedido minha ajuda. Se ele tivesse ficado na cadeia somente por algumas horas, teria perdido o navio e não estaria agora morto no fundo do mar. Serafim, aprenda a lição. A minha providência conduz todas as coisas melhor do que você, mesmo quando aparentemente parecem estar erradas. Não sei quem é o autor dessa singela e sábia história, mas o seu ensinamento serve para todos nós. De fato, não é fácil entender os caminhos de Deus em nossa vida, em nosso mundo. Acontecem inúmeros fatos que nos desconcertam. Queremos achar algumas explicações racionais e muitas vezes não conseguimos. Alguns se rebelam orgulhosamente, perdem a fé e terminam no desânimo ou revoltados contra Deus e contra tudo. Outros inventam explicações baratas e forçadas para explicar o inexplicável, que terminam por não convencer ninguém ou afastar ainda mais de Deus aqueles que já estão longe dele. Diante de alguns mistérios da existência, a única atitude possível é obedecer à ordem dada por Jesus ao monge Serafim. Promete que vai ficar calado. E no silêncio do coração, Deus nos fala coisas que jamais a nossa pobre razão humana irá conseguir compreender e explicar. Vamos refletir esse texto e nos convencer que sempre os planos de Deus são infinitamente melhores do que os nossos.